Existe hoje no mundo uma situação do qual muita gente até desconhece: diabetes em crianças e adolescentes. São mais de 1.200.000 crianças e adolescentes com diabetes em todo o planeta. E para falar sobre a diabetes infantil, nós vamos conversar com a doutora Laura Cudizio, ela que é endocrinologista pediátrica e é responsável pela área de endocrinologia pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Doutora Laura, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN Vale, é um prazer tê-la conosco, muito bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Convite feito e aceito para falar de diabetes infantil. Deixa eu tirar só uma dúvida com a senhora, que a gente sempre fala isso, né? O nome, diabetes ou diabetes? Qual é o correto, né, da gente falar sobre essa doença que atinge, né, não só os adultos, eu tenho diabetes tipo 2, mas também crianças e adolescentes, doutora? Diabetes, né? É porque a Isso. gente ouve e a gente acompanha de perto todo esse processo. Tem só dois tipos, tipo um e 2. Tem mais tipos de diabetes, doutora? A gente tem vários tipos mais raros de diabetes, mas o diabetes, os mais frequentes são o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. Diabetes Então, gestacional, que é uma esses, outra preocupação também, né? Provavelmente com riscos até de. Bom, a gente vai falar sobre isso no finalzinho da nossa conversa, porque vamos falar sobre as crianças e adolescentes. Tem muita gente que não tinha essa noção de que a diabetes também ela pode surgir, aparecer em crianças e adolescentes. Como que surge, né? Como que aparece em crianças e adolescentes, doutora? os sintomas são parecidos com os dos sintomas do diabetes do adulto, né? Então, aqueles sintomas que a gente já conhece de perda de peso, fazer muito xixi, beber muita água. Esses são os sintomas da descompensação do diabetes. E Nas as. crianças, às vezes a gente tem mais dificuldade de perceber isso. Né? Um adolescente, quando está calor, no verão, faz muito esporte, bebe mais água, é muito ativo, às vezes a gente demora um pouco para perceber, né, esses sintomas. E nas crianças pequenas também, né? Bebezinho que, às vezes ainda, criança que usa fralda, às vezes é difícil de você perceber se está fazendo mais xixi, né? Então, essa é a particularidade dos sintomas nas crianças. E com relação às crianças, principalmente, né, o surgimento da diabetes é em razão de qual situação? É hereditário? É uma anomalia que de repente já vem desde o nascimento? O porquê do surgimento em crianças? O diabetes mais comum em crianças é o diabetes tipo 1, que é um diabetes autoimune. Então, você nasce com uma predisposição genética para, em algum momento da vida, você manifestar essa falta de insulina. Né? Então, o corpo vai destruindo as células do pâncreas que produzem insulina e, ao longo desse processo, vai se instalando o diabetes. Chega uma hora que o corpo não produz mais insulina suficiente e é nessa hora que a criança começa a ter sintomas. Sintomas que aparecem e que, logicamente, vão trazer muita preocupação para os pais. Eu falei sobre uma doença que poderia ser hereditária, de alguma forma, a diabetes, ela é hereditária ou não? O diabetes tipo 1, muitas vezes a gente tem diagnóstico em famílias que não tem ninguém com diabetes. Quando a gente pensa em doenças hereditárias, a gente pensa em familiares com o mesmo tipo de doença, né? O diabetes tipo 1 é comum aparecer numa família que ninguém tem diabetes. Já o diabetes tipo 2, que é a forma mais comum nos adultos, e que pode começar a aparecer nos adolescentes, esse sim tem uma característica bem hereditária. Então, em famílias que têm diabetes tipo 2,
é mais frequente você ter outros familiares também, e isso pode aparecer nos adolescentes com Bom, diabetes tipo 2. de alguma forma, já no início da nossa conversa, a senhora falou sobre as diferenças, né, do diabetes tipo 1 e também tipo 2. Apenas para a gente reforçar para o ouvinte CBN Vale, diabetes tipo 1. O que é tipo 1? O que ela provoca? Como é o tratamento da diabetes tipo 1 neste caso? O diabetes tipo 1, ele é mais comum em crianças. Ele tem uma característica autoimune, então é uma condição que não tem como prevenir, a gente não tem como saber quem vai ter um quadro de diabetes tipo 1. Ele se manifesta com perda de peso, aumento da quantidade de urina, muita sede, a criança vai se sentindo fraca, e a partir do diagnóstico, a criança já tem indicação de fazer tratamento com insulina, desde o início do diagnóstico. E aí esse tratamento é feito com insulina. A gente sabe que a insulina administrada, né, no caso dos adultos, o próprio adulto em determinado momento, logicamente, aplica em si mesmo a insulina. E no caso das crianças, aí papai e mamãe que tem esta responsabilidade, ou o tratamento à base de insulina tem que ser feito em hospitais, em alguma unidade hospitalar? Não, os pais, as famílias das crianças têm total condições de aplicar insulina em casa. As equipes de saúde treinam esses familiares em como fazer esse tratamento em casa. E conforme as crianças vão crescendo, elas também vão aprendendo a administrar a insulina e fazer a medida da sua glicemia em casa, né? Com mais independência, sempre com a supervisão de um adulto, né? Mas as crianças nos surpreendem muito. Temos crianças com 8, 9 anos que já conseguem administrar a insulina com a supervisão de um adulto, mas já sozinhas. A aplicação da insulina, ela é feita, né, com aquele aparelhinho, é uma injeção, né, que a gente aplica, ainda aqui na região da barriga, ou é feito de forma diferenciada em criança? Também é nas mesmas regiões que o adulto aplica, então a gente pode usar a parte posterior do braço, a barriga, o glúteo e as coxas. A gente tem vários lugares do corpo onde a insulina pode ser aplicada. Ela é subcutânea, né? Então é uma injeção muito pequenininha, não é aquela ideia que a gente tem de injeção, de aquela agulha grande, de vacina, né? Não é, ela é bem pequenininha, a dor é muito pouca, assim, é muito mais confortável aplicar insulina hoje em dia do que era 15 anos atrás. Eu não vou falar o nome do santo, né? Mas eu tenho um grande amigo que ele tem pavor de só fazer o teste, né? Para medir a glicose, que é você fura o dedo, coloca a gotinha de sangue no aparelho, só de fazer aquele furinho no dedo ele já sente um medo terrível. A criança é mais corajosa do que o adulto, né, doutora? As crianças muitas vezes surpreendem a gente, né? Quando você tem um diagnóstico e você fala para uma família que a criança precisa medir a glicemia e aplicar insulina várias vezes ao dia, às vezes a gente fica muito assustado, né? Mas as crianças nos surpreendem quando a gente explica para elas por que aquilo é importante, né? E como isso faz bem para a saúde delas, né? O uso da insulina permite que a criança tenha um desenvolvimento normal, como o de uma criança que não tem diabetes. Perfeito. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre diabetes tipo 2, mas eu ainda tenho uma pergunta relacionada a diabetes tipo 1. Tem o tratamento, é feito o acompanhamento, insulina, feita a medição. Tem cura a diabetes tipo 2? Vai chegar em um determinado momento da vida que esta criança ela não vai ter mais problemas relacionados a essa questão da diabetes, doutora? O diabetes tipo 1 ainda não tem cura. E eu digo ainda porque a gente está avançando muito nesses tratamentos que vêm antes mesmo de você ter a manifestação da doença. Então, a ciência está avançando bastante, mas por enquanto o que a gente tem é
o cuidado do diabetes. Ainda não tem cura, por enquanto. Tem o tratamento, ainda não tem uma cura definitiva, mas se não for cuidada, se não for tratada, quais são as complicações, tanto na infância, né, como também a gente sabe, né, mas na vida adulta, quais são as complicações, o que pode provocar a diabetes, se não for cuidada de forma correta? Numa criança, quando a gente não identifica, né, antes de ter o diagnóstico, o que acontece é que a criança começa a perder muito peso, começa a ter um comprometimento da sua qualidade de vida, se sente muito fraca, não consegue crescer bem, começa a ficar muito doente. Quando você faz o tratamento adequadamente e mantém os níveis de açúcar no sangue dentro do estabelecido como adequado, as consequências já são muito menores do que eram antigamente. A gente já tem condições de manter os níveis de açúcar no sangue muito bons. Quando fica muito alto por muito tempo, aí você pode evoluir com aquelas complicações que todo mundo já pensa, né? De complicações do diabetes. Então, problemas na vista, problemas no coração, nos rins, na circulação dos pés, das mãos, né? Aquelas complicações que lembram a gente, né, sempre de algum familiar que tem mais idade, que já teve uma experiência mais difícil com o diabetes. Mas isso acontece quando os níveis de açúcar não ficam bem controlados. Sem o controle, né, do nível do açúcar, por isso a necessidade, né, de furar o dedinho, de fazer ali a medição da glicose. Ainda, né, dentro desta primeira meia hora, sobre diabetes tipo 2. Algumas pessoas, não, a diabetes tipo 2 é tranquila, essa não faz mal nenhum, é só tomar um remedinho e pronto, está tudo controlado. Diabetes tipo 2 não é tão simples assim também não, né, doutora? Não é tão simples assim, e o diabetes tipo 2, quando é diagnosticado na infância, ele é muito mais agressivo do que o diabetes tipo 2 dos adultos. As pessoas têm a ideia de que o diabetes tipo 2 é mais bonzinho, porque não precisa de insulina desde o começo, né? Mas ele é uma condição que, no adolescente, ele evolui muito mais rápido do que nos adultos. Então, sim, é uma doença que precisamos ter muita atenção e muito cuidado com adolescente que tem diagnóstico de diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2 não tem a necessidade da insulina, mas tem também as mesmas necessidades de acompanhamento, de medicação, e os sintomas são relativamente parecidos? Os sintomas da descompensação são parecidos, então faz muito xixi, bebe muita água, perde peso, às vezes sem fazer nenhum esforço, e nesse momento precisa procurar atendimento médico. É uma evolução mais lenta do que no diabetes tipo 1, então às vezes ficam anos com esses sintomas até receber um diagnóstico. No início, o tratamento é com medicação via oral, então através de comprimidos, mas se não cuidar direitinho, pode evoluir para a necessidade de insulina. Perfeito. Doutora Laura, antes do repórter CBN, eu tenho agora às 9h30 as informações com a CBN São Paulo. A gente vai fazer uma pausa de 1 minuto e na sequência a gente volta para fechar essa conversa sobre diabetes. Mas antes do repórter CBN, de maneira bem rápida, assim, em relação a como se descobrir que a pessoa tem diabetes, exame de sangue é a forma que se tem para diagnosticar a doença, é isso? Sim, exame de sangue, numa emergência, a pontinha de dedo, né? Já ajuda a gente bastante a fazer um diagnóstico rápido. Procure o médico e o médico tem condições de fazer exames mais aprofundados para saber qual tipo de diabetes e como tratar adequadamente. Durante o dia, de maneira bem rápida também, durante o dia, eu faço lá a medição, de manhã está 140, de noite, de tarde está 90 e vai oscilando. Isso é sinal que eu tenho diabetes, que a criança tem diabetes, caso eu faça a medição, só por curiosidade no meu filho, é sinal de que ele tem diabetes, eu preciso procurar um especialista? A pontinha de dedo em jejum, então sem ter comido nada,
Acima de 100 já é sinal para procurar um médico. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Laura Codizio, ela que é endocrinologista pediátrica, e na sequência, depois do repórter CBN, a gente volta com o tema aqui no CBN Vale Primeira Edição. Quinta-feira, 31 de agosto de 2023. A taxa de desocupação recuou 0,6 ponto percentual entre maio e julho e ficou em 7,9%, menor patamar para o trimestre em 9 anos. O IBGE usou como base de comparação o período de fevereiro a abril. O total de desempregados subiu 1,3% no intervalo de tempo analisado e chegou a 99 milhões e 300 mil. A Polícia Federal ouviu hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a suposta venda de presentes oficiais recebidos pelo político. Outras 7 pessoas também prestarão depoimento, incluindo a ex-primeira-dama Michele, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o advogado Frederic Wassef. Todos serão ouvidos simultaneamente. O objetivo é evitar uma combinação de versões entre os suspeitos. A primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19 recebeu a liberação da Anvisa para iniciar a fase 2 dos testes clínicos. A autorização foi publicada no Diário Oficial. O imunizante é desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo a instituição, a liberação da Anvisa oficializa o sucesso da etapa 1 dos testes clínicos da Spintec. Na próxima fase, 360 pessoas devem receber a vacina. O objetivo é ampliar os dados sobre a segurança e a eficácia. Pelo menos 73 pessoas morreram em um incêndio que atingiu um prédio de 5 andares em Joanesburgo, na África do Sul. 7 crianças estão entre as vítimas. O número de feridos chega a 43. De acordo com a imprensa local, o governo considerava o edifício um imóvel abandonado. As causas da tragédia são investigadas. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nove horas e 33 minutos, repórter CBN atualizando as informações do Brasil e do mundo. E de volta aqui no CBN Vale Primeira Edição, pela CBN São José dos Campos, com a doutora Laura Codizio, ela que é endocrinologista, responsável pela área de endocrinologia pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Doutora Laura, estamos falando ainda sobre diabetes, algumas perguntinhas para a gente poder fechar e, logicamente, passar orientações para o papai e para a mamãe que estão preocupados com a sua criança. A gente falou no bloco anterior a respeito, né, do surgimento da diabetes, já vem de nascença, se é hereditário, mas a diabetes, ela pode evoluir, ela pode surgir com o passar do tempo. Eu não tenho diabetes agora, mas lá na frente, a criança, ela pode vir a ter a diabetes em razão por quais motivos? Ou não é possível? Quem não tem diabetes em criança nunca mais vai ter. Como é que funciona? Como é que trabalha essa questão? O diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune, a gente não tem como saber quem que vai manifestar e ele pode se manifestar até a vida adulta. Né? A gente tem adultos que têm diagnóstico de diabetes tipo 1, então ele pode se manifestar em qualquer momento da vida, desde um bebê pequeno, 8, 9 meses de vida, adolescentes, crianças em idade escolar. Então, ficar atento aos sintomas e procurar um médico no caso dos sintomas é a melhor forma de você fazer um diagnóstico precoce. E aí tem o surgimento da diabetes, aí a pessoa faz o tratamento, toma a insulina, faz a medição, em determinado momento tem o meu é o Glifage, né, que eu tomo Glifage todo dia. Mas tem uma outra questão que a gente sabe, mas a taxa está lá em cima, toma remédio para baixar, mas aí a taxa vai lá embaixo.
Como é que funciona? Como é que a gente sabe que ou está com a taxa elevada, a taxa baixa, sem a medição? Como é que a gente pode cuidar desta situação, doutora? O mais seguro é, se tiver sintomas de hipoglicemia, medir para saber quanto que está. Né? Essa é a orientação médica. Quais são esses sintomas? Né? Então, aquela sensação, um mal-estar, suor frio, às vezes a cabeça fica meio confusa, às vezes fica com muita fome, tremor. Esses são os sintomas clássicos da hipoglicemia. Cada pessoa tem um tipo de sintoma. Muitas pessoas têm hipoglicemia e não sentem nada. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas já podem apresentar um quadro mais grave. Por exemplo, com um desmaio ou uma crise convulsiva. Quem não sente a hipoglicemia, às vezes pode já fazer uma manifestação com um quadro mais grave. Porque a hipoglicemia, assim como a hiper, elas são perigosíssimas, né? Todas as duas situações, elas merecem uma atenção especial. A hipoglicemia, isso acontece muito comigo. Em determinado momento do dia, lá no final da tarde, eu começo com aqueles tremores. Eu já me conheço, sei, está na hora de comer um docinho, entre aspas, assim. Essa é uma alternativa. As pessoas pensam desta forma, não, pressão baixa, uma pontadinha de sal na boca. Estou com hipoglicemia, minha taxa de açúcar está lá embaixo. Como um doce, como alguma fruta. Tem alguma situação da qual, às vezes, a gente não tem acesso a medicamento que a gente pode tentar resolver a situação, doutora? A forma mais segura de corrigir a taxa de açúcar baixa no sangue é em consumir alguma coisa que faça o açúcar subir rápido. E comida não é a melhor opção. A melhor opção é água com açúcar, bebidas açucaradas, então refrigerante normal, um suco normal, não vai pegar o diet, hein? Porque o diet não tem açúcar. Não tem açúcar. Mel é uma boa opção de correção. Então, 3 sachêzinhos de mel, sabe aquele mel de cordão de padaria que a gente acha em qualquer lugar? O mel é uma boa opção para sempre ter na bolsa, sempre ter na mochila. E a forma correta de corrigir hipoglicemia é com açúcar. A comida demora para fazer o açúcar no sangue subir. Então, pode ser que você ainda continue piorando com a taxa de açúcar baixa. Perfeito. A senhora a senhora é responsável pela área de endocrinologia pediátrica, né, da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Uma pergunta de um leigo, né, de quem não conhece. Esta área de endocrinologia, ela cuida de quais setores, de quais situações a endocrinologia, doutora? A endocrinologia pediátrica cuida não só de diabetes, mas também de problemas relacionados a crescimento, ao desenvolvimento puberal, então aquelas características do corpo dos adolescentes, quando vem antes da hora ou quando vem mais atrasado, também é o endócrino pediatra que cuida, obesidade, alterações do colesterol. A gente tem uma grande variedade de condições clínicas que são orientadas, né, vistas pelo endocrinologista pediátrico. No início da nossa conversa eu falei aqui que sempre que surgir algum problema, sempre é fundamental que a gente busque um especialista, né? Quando se trata de criança, né, logicamente a primeira figura que vem na nossa mente é do pediatra. Eu vou buscar um pediatra. E aí, nesta primeira análise do pediatra, ele faz, logicamente, aquela consulta, ele identifica algum problema e ele encaminha para especialistas na área da pediatria. É assim também que funciona? Exatamente. E é por isso que é muito importante manter o acompanhamento com o pediatra, mesmo quando a criança parece que não fica doente. Porque o pediatra, ele previne as condições de saúde e ele identifica mais cedo sem você precisar ficar tão doente a ponto de ter que procurar um hospital.
Então, Perfeito. continuem o acompanhamento pediátrico pelo menos uma vez por ano, mesmo depois que as crianças crescem. Porque até os 2 anos todo mundo leva no pediatra direitinho. Depois dos 2 anos, se não fica doente, tá tudo bem e acaba se afastando do pediatra. A senhora falou um detalhe que eu achei interessante agora. Eu tenho 3 filhas, uma delas tem 33 anos de idade e em determinado momento recente a necessidade de procurar um médico. Logicamente eu não levei no pediatra, porque ela tem 33 anos de idade. Não deveria nem contar a idade dela, mas eu contei. No caso das crianças, até que idade eu devo buscar um pediatra? Até os 12, 14, 15, depois quando vir adolescente já tenho que levar num médico normal, a gente pode colocar desta forma, doutora? A gente tem pediatras que são especialistas em adolescentes e até a idade de adultos jovens. Então, são os ebiatras, os especialistas em adolescentes. Às vezes eles acompanham até os 20 anos. Fazem essa transição da fase da criança para a idade adulta. Né? Mas isso depende muito do serviço de saúde que você utiliza. Às vezes, no posto de saúde que você acompanha, a partir dos 13 ou dos 14 anos, já é o clínico geral que passa a fazer o acompanhamento. E mesmo assim é importante acompanhar. Não, eu sempre acompanho, não tem jeito. Eu disse aqui na abertura, os nossos filhos sempre serão crianças para nós. Entre aspas, a gente sabe, já são adultos, têm a sua própria vida, resolvem absolutamente tudo, mas também quando necessitam, primeiro que eles procuram pai e mãe, né? Tem a necessidade, pai, não estou bem, o senhor pode me ajudar? Não, estou indo aí, levo, acompanho, é assim que funciona, mas a gente tem que começar a cuidar, né? Apareceu o embriãozinho lá, né? Veio no exame, está grávida, a partir dali você já tem que tomar conta, cuidar com carinho, com atenção e proteger. Doutora Laura, a gente sabe que a diabetes ela está presente na fase da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Alguma dica importante que seja necessário ao longo da trajetória da vida do ser humano? Quais são as dicas que a senhora poderia passar, então, para a pessoa ter uma vida com um pouco mais de qualidade e não sofrer muito com diabetes e evitar até mesmo que possa vir a surgir a diabetes? O diabetes tipo 2, já falei bastante de tipo 1, então eu vou falar um pouquinho de tipo 2, que é o que acomete a maior parte dos adultos. A gente tem metade da população mundial com diabetes tipo 2 que não sabe que tem diabetes tipo 2. Olha que coisa importante, porque as pessoas não vão ao médico, esperam ficar doentes para ir ao médico. E se você faz esse diagnóstico antes e se cuida bem, então pratica atividade física, melhora a qualidade da alimentação, faz uso de medicamentos corretamente, tem um médico que te acompanha, faz exames de acompanhamento. Você não precisa ter problemas de saúde por conta do diabetes, desde que você saiba que tem diabetes e faça os ajustes da sua vida de acordo com aquela condição. E é um problema, a senhora falou no início dessa resposta, né, que a gente infelizmente tem no nosso país, mas eu acho que talvez em todo o planeta, né? O ser humano em determinado momento, ele deveria ter a consciência sobre a necessidade de fazer um check-up. A gente sabe que é difícil o acesso, né? Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que faz a oferta de atendimento com especialistas, exames, é uma dificuldade muito grande na marcação de consulta, às vezes demora 3, 4 meses, mas seria necessário, né, que todos tivessem essa consciência de um check-up, pelo menos, eu não diria uma vez por ano, mas fazer um exame de sangue completo, um hemograma uma vez por ano, já é uma alternativa, não, doutora? Olha, passar no médico é a principal prevenção para qualquer tipo de doença. A gente tem a ideia de que só exame que ajuda, né? Mas o exame do médico, o médico olhar para você, medir a sua pressão, fazer um exame físico, conversar sobre as coisas que você sente,
Porque às vezes a gente sente coisas que a gente normaliza, você acha que aquilo é normal. Acordar 3 vezes por noite para fazer xixi, acontece comigo há anos, não vejo problema, eu sou assim. Não, não é, a maioria não é para ficar acordando 3 vezes por noite para fazer xixi, alguma coisa está acontecendo. Quando você conversa com o médico, ele vai pensar nas condições que podem estar levando a esses sintomas, e aí ele vai ter condições de te ajudar e pedir os exames que vão trazer uma resposta. E é fundamental, né? Apareceu algum problema, procure um médico generalista, e aí depois ele pode até indicar um especialista para você se aprofundar na questão do problema que você possa, né, estar apresentando e resolver a questão. Cuidar da saúde para ter uma melhor qualidade e cuidar da alimentação também. Daqui a pouco nós iremos conversar, doutora, com a nutricionista Flávia Murena Nunes, justamente para falar dessa questão da alimentação, né, que é tão importante para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida. E doutora Laura Cudizio, obrigado por cuidar das nossas crianças, parabéns pelo trabalho realizado e até uma próxima oportunidade, doutora. Muito obrigada pelo convite. Falar de saúde é sempre muito bom. As pessoas têm que saber cuidar da sua saúde, né? Isso é qualidade de vida. Parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Doutora Laura Cudizio, ela que é endocrinologista pediátrica